Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Um bate-papo em que eu te convido a refletir sobre a sua vida pessoal e profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Hoje, 26º episódio, tratando de algo que para algumas pessoas é extremamente delicado, para outras é um ponto de reflexão, para outras pode ser um momento de abundância. Recebendo hoje um dos meus melhores amigos, um grande amigo, tenho a honra de ser amigo dele há muitos anos, ele também, já vou deixar registrado aqui, marido da Laís, que já esteve aqui no podcast, que também se eu não fizer essa referência a gente vai ter problema. Foi uma das primeiras, não foi? Foi uma das primeiras, Laís foi uma das primeiras. E hoje nós vamos falar sobre dinheiro, nossa comunicação com dinheiro, nossa relação com dinheiro. Seja muito bem-vindo, João Vitor. Eu vou chamar de Tosta o episódio inteiro, porque é assim que eu chamo. Tosta, para quem está me conhecendo agora, é meu sobrenome, pessoal. Então, como grande parte das pessoas me chamam realmente há bastante tempo, né? Então, mas meu nome é João Vitor, eu conheço o Diogo há muitos anos e realmente é uma honra estar aqui hoje, podendo agregar um pouquinho com vocês. E vamos lá, vamos para cima. Vamos para cima. João Vitor, vamos lá. Hoje você trabalha com finanças e aí trabalhando com investimentos, auxiliando pessoas que têm alguns desafios em relação a isso ou não, que só querem investir. Só que eu sei que sua trajetória não começou exatamente aí. Sua trajetória começa lá na engenharia civil, vai fazer obra lá onde o vento faz a curva e tudo mais. Conta um pouco da sua história para a gente chegar nesse ponto aí da relação, da comunicação com o dinheiro. Legal. Eu faço parte daquela estatística dos engenheiros que não continuaram na engenharia. Não virou Uber, igual o Renato Albani fala no stand-up. Mas já fiz bastante coisa, já empreendi em outras áreas também, né, no ramo de franquias, já me aventurei em outros negócios. Mas realmente a minha paixão principal, que hoje eu posso dizer que se tornou um trabalho, mas começou como um hobby, que é falar de dinheiro, falar sobre investimentos. Então, eu venho de uma família de muitos engenheiros. A minha decisão lá atrás, no ensino médio, veio muito baseada nisso. A gente tem essas raízes fortes, todo aquele histórico que pesa nas nossas decisões. Eu falei, por que não fazer engenharia? Uma carreira sólida, buscar ali, ir crescendo dentro de alguma empresa que seja legal de construir carreira. E fui até 2017 dentro desse mercado. Então, eu fiquei 2014, 2015, 2016, 2017 dentro da engenharia civil. Sou formado aqui em Brasília mesmo. E em 2018, eu migrei. Fui trabalhar no mercado já financeiro, né? Fui trabalhar em uma multinacional. Passei alguns anos por essa multinacional. Depois, eu fui convidado para trabalhar em alguns bancos, né? Passei pelo Safra, pela XP. Tive algumas aventuras nesse caminho. E hoje eu tenho a minha própria consultoria, né? Ela chama-se Rafen Investimentos. A gente traz um pouquinho dessa bagagem que a gente aprendeu, aquilo que foi bom, aquilo que foi ruim. E hoje a gente tenta fazer esse trabalho, né, mais ali para pessoa física, pessoa jurídica, tentando entender e ajudar diante dos objetivos daquele cliente, né? Então, o dinheiro, igual você falou, ele é muito positivo desde que seja entendido e trabalhado da maneira certa. Desde que se comunique bem com ele. Perfeito. Pode ser um peso também, né? Então, se a gente não sabe ali lidar com o dinheiro ou tem dificuldade, crenças limitantes em relação ao dinheiro, fica difícil da gente prosperar na vida, principalmente. Então, hoje o nosso trabalho é trazer um pouquinho dessa conscientização e deixar mais leve. Quando a gente fala de dinheiro, deixar essa coisa mais leve, né? Sair não só de dívidas, falar de coisas boas que o dinheiro pode trazer também. Então, a gente tenta reestruturar essas famílias, essas empresas, essas pessoas e fazer, por meio dos investimentos, que esses sonhos se concretizem um pouco antes, às vezes, do que ele tinha como meta. E até no sentido de dar tranquilidade à pessoa dentro das metas que ela tem. Eu quero falar contigo de duas histórias, tá? Duas histórias que para mim me chamam muita atenção. Eu sei que uma delas vai bater forte aí em ti. Uma delas é em relação à trajetória do teu pai, financeira do teu pai. E certa vez a gente conversou sobre o quanto a relação com o dinheiro tem alguma certa conexão com a fase de saúde que ele teve e como é que isso se deu na relação que ele teve, porque em certa medida você em algum momento viu e falou assim, tem coisa que poderia ter sido feita e aí meu pai poderia não ter passado, talvez por um contexto que ele passou, não que estaria vivo nem nada, mas poderia ter sido diferente.
E aí nessa hora eu te escuto me comunicando algo assim, pô, talvez isso faça parte da história que hoje você constrói de estar fazendo esse trabalho que você está fazendo. Tô correto? Tá correto. E é interessante a gente ver como que a pessoa ela traz essa sensibilidade, esses conhecimentos que ela teve em relação ao dinheiro na vida, né? Falando um pouquinho da questão do meu pai que você citou, o meu pai, ele sempre foi uma pessoa que soube viver muito bem, né? Graças a Deus, enquanto ele foi vivo, meu pai é falecido, para quem não sabe, ele faleceu em 2020, mas o meu pai, ele ganhou dinheiro durante muito tempo, mas gastou muito dinheiro durante muito tempo. Então, ele era aquela pessoa que realmente vivia bem a vida ali no dia a dia, né? Ganhava-se, trabalhava-se, fazia sonhos, viajava, e eu acho que isso é muito importante, né? A gente precisa realmente, no dia a dia, usufruir disso também, porque, querendo ou não, você está ali no seu trabalho todo dia, gastando seu tempo, sua energia, e isso tem que vir como uma recompensa, né? Esse gasto, seja uma viagem, seja uma compra de algum bem, alguma coisa nesse sentido, tem que te trazer essa recompensa, tá? Esse é um ponto. Mas, se a gente não se programa para eventualidades, principalmente, se a gente não faz um caixa, né? Se a gente não pensa um pouquinho além desse presente, um pouquinho no futuro, em imprevistos realmente, pode ser, né, Deus o livre, mas pode ser que aconteça algo inesperado nas nossas vidas e a gente não fica sem rendimentos, né? Então, assim, meu pai, à época, descobriu uma doença bem grave ali e tudo, e ele não tinha de onde mais realmente tirar dinheiro, assim, né? Tinha plano de saúde, tudo, que ajudava bastante, mas ficou uma situação complicada, né? Familiarmente falando, por questões de falta de organização, de fluxo de caixa de empresa, aí a pessoa fica debilitada, não consegue mais trabalhar, e por não trabalhar não consegue mais... E ele era dentista, ele era autônomo. Não consegue mais ter renda, era autônomo. Então, olha como uma falta de planejamento, é claro que eu estou falando, a gente está comentando aqui sobre imprevistos, então não tinha como ele se anteceder em relação à doença, nós estamos falando especificamente da doença, mas poderia ter se planejado em relação a eventualidades. Como que a gente faz isso? Primeiro, juntando dinheiro, né? Isso é uma forma simples. Então, a gente poupa um percentual do que a gente vai ganhando ao longo da vida exatamente para formar esse caixa, para eventualidades. Ah, mas eu não quero formar um caixa para isso. Putz, existem inúmeros seguros hoje por aí que podem te trazer uma certa segurança também em relação a isso. Então, o seguro de carro está aí para provar. Todo dia tem gente batendo carro na rua e você vai lá e utiliza o seguro de carro. Mesma coisa, por exemplo, um seguro de vida, né? Falando da questão da doença. E aí o investimento entra onde nesse quesito? Pô, eu estou trabalhando, estou tendo renda, estou poupando dinheiro, eu vou investir esse dinheiro, né? Para quê? Primeiro, eventualidade, pode ser para fazer outra coisa que seja satisfatória para você. Então, o que faltou, né? Voltando à situação do meu pai? Faltou um pouquinho de consciência, um pouquinho de conhecimento financeiro para que ele pudesse guardar dinheiro, pudesse se planejar para uma terceira idade, né? Porque, igual você falou, é dentista. Pô, nenhum dentista que eu conheço até hoje, olha que eu conheci muitos, né? Meu pai conhece um monte de dentista, obviamente eu conheci muitos por consequência. Não conheço um dentista que trabalha até 80 anos, 70 anos. Não conheço, porque dá ler, dá dor na mão, dá um monte de situações nesse sentido. Então, a gente precisa, sim, se planejar, tá? Então, eu acho que é nesse sentido que as pessoas elas precisam conversar mais sobre o dinheiro, sabe? Precisam... deveria ter uma matéria, sei lá, no ensino, na faculdade, e eu vejo isso muito no meu dia a dia hoje, o quanto que a nossa geração, principalmente pessoas que estão vindo agora mais novas, lidam melhor com esse tipo de assunto, sabe? Se preocupam mais com o futuro. Essa geração mais terceira idade, né, que está entrando ali nos seus 55, 60 anos, nossa geração dos nossos pais, é aquela coisa poupança a vida inteira, porque tinha que matar E muito de guardar, né? Acumular, mas não sabe nem o que fazer, às vezes, com esse dinheiro. E aí a parte que você falou da recompensa, nem consegue usufruir da recompensa do dinheiro também. Não consegue. Eu tenho inúmeros casos aqui de clientes que, na idade dos nossos pais, 50 e poucos, 60 e poucos anos, que trabalharam a vida inteira, né, desculpa a expressão, mas que nem camelos, e quem usufruiu a vida inteira foi a família. Sim. Era o cara trabalhando aqui e a família viajando o tempo inteiro. Você acha que a trajetória do seu pai, a comunicação do seu pai com o dinheiro, a relação do seu pai com o dinheiro tem influência de você estar trabalhando com o que você está trabalhando hoje? O meu pai diretamente... A maneira de você ver, assim, ter visto seu pai, digamos assim, se ele tivesse tido
uma educação Sim, financeira, um sim. consultor financeiro, ele não teria passado. Então, assim, será que isso você viu isso e falou, cara, será que eu não posso eventualmente ajudar pessoas fazendo Sim. algo que eu poderia ter feito? Claro, total. Assim, não diria que é só isso, Claro. obviamente, mas é um fator, sim, é uma variável que se enquadra na minha atividade hoje, com certeza absoluta. Eu vi o meu pai, ao longo da vida, fazendo alguns atos, algumas situações que eu falava, putz, eu quero fazer diferente. Né? E não só o meu pai, às vezes o meu avô também, que trabalhou em banco muitos anos, e eu tenho ele como uma pessoa que realmente é referência em relação a isso, porque não vamos entrar na parte técnica do como. Né? Como investir é uma outra abordagem. Ele foi da vida inteira ali muito conservador, guardou dinheiro, mas estamos falando do ato, né? De guardar. Aí já falou mais da relação isso, com o dinheiro, da relação. de como é que a gente se comunica com ele, de como é que a gente trata o Exato. dinheiro. E o meio, né? Nossa família, principalmente, com certeza, o que a gente está vendo, a gente ou quer fazer igual ou quer fazer bem diferente. Eu trouxe esse né? assunto do teu pai porque eu lembro, a gente estava no Rio de Janeiro e você, não sei nem se você vai lembrar disso, você estava fazendo uma capacitação lá de uma dessas empresas que você trabalhou, e a gente se encontrou lá meio que por acaso, porque você estava fazendo capacitação e eu estava na casa do Caio, nosso amigo. Certo. E aí a gente trocando ideia na praia, eu perguntei como é que estava seu pai, e aí você falou disso. Cara, hoje eu vejo assim que você usou essas expressões. Exatamente, provavelmente as palavras não foram idênticas, mas cara, hoje eu vejo que se eu tivesse trabalhando com isso já, talvez meu pai não estivesse passando pelo que ele está passando agora. Perfeito. Eu lembrei de você falando isso, eu falei, cara. E aí na hora ali eu falei, isso vai ser decisivo para ele e pro rumo da carreira dele, não vai ter jeito, não vai ter como. Vai influenciar. Beleza, essa é uma história legal que eu quis trazer até para que as pessoas consigam perceber que eu sempre falo, a comunicação começa pela identificação. Então, se a gente fala que a identificação é o primeiro passo da comunicação, que é a percepção que a gente tem, ou seja, eu estou tendo a percepção de como é que a construção da minha relação com o dinheiro, ou seja, como é que meu pai e minha mãe se relacionavam, como é que eu fui educado a me relacionar com o dinheiro, e aí a partir daqui eu começo a querer me relacionar. Maravilha, então essa é uma primeira história. Eu tenho um ponto legal, vou te cortar, Diogão, porque vai. é nesse assunto. O meu avô ele tem 94 anos. Pai da sua mãe. Pai da minha mãe. Agora a gente falou, agora Exato. mudamos Vamos pro lado materno. Ele tem 94 anos. E esses dias, ele ainda é vivo, mora lá na casa da minha mãe, e esses dias eu fui conversar com ele. Né? Ele é bem lúcido, a cabeça dele é perfeita. Primeira coisa que ele pergunta no dia quando ele acorda é vamos ver minha conta e tal. Ele é totalmente racional, né? Gosta de números, trabalhou com números a vida inteira. Mas não é sobre isso que eu ia falar. Uma vez eu perguntei para ele assim, vô, por que você acha tudo tão caro? Você acha tudo caro? Tudo é caro para você? Eu sinto que o senhor, às vezes, tem uma sensação, uma escassez um pouco grande. Eu falei isso para ele uma vez. Aí ele arregalou o olho. Isso foi recente. Arregalou o olho. Aí não chegou a lacrimejar, mas ele falou assim, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Se você tivesse vivo quando teve uma Segunda Guerra Mundial, e olha que o Brasil não foi diretamente assim afetado, mas você não sabe o que é acordar, você ir no supermercado e não ter o que comer, nem se você quiser comprar. Não chegava nada. Ele falou que salvava a gente, era, sei lá, na época dele falando, né, era a fazenda, que você ia lá no pé de jabuticaba, comia jabuticaba. Então, assim, aquilo, uma criança pequena, né, indefesa de certa forma, pensar na possibilidade de faltar comida já gera uma escassez absurda. E aí a gente tá falando até de... não é nem de dinheiro, né? É de comer, né? Comer, é sobrevivência. Perfeito. Instinto animal total. Perfeito. Então, eu tô dando a gente falou do meu pai, agora eu tô dando esse exemplo do meu avô, que é o outro lado da moeda, mas o quanto essa formação desde pequeno, né? O que a gente experienciou ali quando criança e quando pré-adolescente, até adulto às vezes mesmo, causa alguns traumas na gente, que se nós não ressignificarmos isso, aquilo se perpetua uma vida inteira. E é aquilo, se você não alterar esse padrão de comunicação, você vai passar esse padrão de comunicação para frente. Não tem como. É humanamente possível você não passar. É o que você aprendeu, ou seja, é o que você vai ensinar. Você ensina aquilo que você aprendeu. Você usou uma palavra no início, que foi a palavra recompensa. O dinheiro ele pode ser recompensador. Ele pode te recompensar pelo esforço que você fez para chegar até ele. E aí eu te escutando, me vem também a outra palavra que você falou, que foi a escassez. E aí eu venho com a terceira palavra, que é a abundância. Ao que parece te escutando, e aí eu gosto de ter essa relação, o dinheiro é um meio para que eu possa ser recompensado
pela abundância do que eu trabalhei. Digamos assim, eu trabalhei muito e eu vou ser recompensado por ele. E ao mesmo tempo eu não sou refém dele. É um pouco dessa ideia. E aí, falando dessa ideia da abundância, da escassez e da recompensa, a gente falando sobre gravar aqui o episódio, você trouxe uma história. Você compartilhou comigo uma história, e aí mantendo todo o sigilo profissional que você tem, que Claro. eu tenho, só que trazendo só a história, o personagem. E era uma cliente sua de consultoria, que tem uma remuneração consideravelmente alta. Sim, principalmente falando de Brasil, De né? Brasil, Assim, com digamos assim, certeza. padrão Com certeza. altíssimo. Só que ao mesmo tempo extremamente endividada, desorganizada e tudo. E já passou por inúmeras consultorias, eu vou contar aqui mais ou menos a história, depois eu quero te escutar. Perfeito. Passou por inúmeras consultorias de outras pessoas e tal. Faz terapia, inclusive, abordando esse assunto há muito tempo. E ao que parece, você conseguiu virar uma chavinha nela que fez com que ela conseguisse se comunicar com o dinheiro. Parece que ela sequer comunicava com o dinheiro. Parece que o dinheiro era algo assim, era um negócio que passava pela vida dela e ela não se comunicava com ele. A relação não existia. E aí isso fazia com que, inclusive, esse assunto fosse um tabu. Eu não vou falar da história ainda, porque eu quero falar um pouco desse ponto primeiro, que é por que dinheiro, na sua percepção, é tabu? Por que eu falo com cliente, eu falo disso, e aí meus clientes que estão escutando aqui sabem que eu pergunto isso mesmo, que eu pergunto assim, quanto é que você pode pagar? Eu falo, não, meu preço é esse, mas eu quero saber quanto é que você pode pagar. Pode me dizer. Não tem problema você me dizer. O máximo que acontecer é eu te dizer, não posso, porque meu serviço é mais caro que isso. Mas às vezes você me dizendo, eu vou falar assim, tá, eu consigo chegar um pouco mais perto desse preço. E eu sempre falo isso, cara, relação pra mim com dinheiro tem que ser uma relação tranquila. Se a gente começar a colocar peso, você ganha em cima de mim, eu ganho em cima de você, a gente tá colocando peso num negócio que não deve ter. Então vamos lá, por que dinheiro é um tabu? Por que falar sobre dinheiro é um tabu? Por que falar sobre finanças? E aí eu vou falar de dinheiro do jeito mais Perfeito. simples, vai. Por que é tabu, cara? Diogão, essa é uma pergunta profunda. Essa daí, Aqui é assim. rapaz, essa daí a gente pode navegar nela umas 3 horas, mas eu tenho algumas... Lista aí 3 elementos, 2 elementos. Vamos lá, assim, de forma... Nunca tinha parado para pensar nisso que você está me perguntando, sinceramente, assim, por que é um tabu tão forte? Mas, para mim, eu vejo alguns pontos, tá? Em alguns links, talvez até muito antigos. O primeiro é que a própria religião, se você parar para pensar, existem várias escritas, Bíblia e etc., que fala que você tem que, né, ser humilde pra caramba, você tem que, eventualmente, trabalhar de graça, que quem é rico vai pro inferno e quem é pobre vai pro céu. Então, durante muitos anos... As interpretações das pessoas são assim, né? Não quer dizer exatamente que está escrito isso. Isso é importante dizer. Perfeito. Fechou a minha fala de forma correta. Mas, então, esse é um ponto que eu vejo muito forte, que, independente da religião, eu acho que isso é forte. Eu já ouvi isso, vi e vivenciei já isso com clientes meus também. Então, a gente precisa ressignificar, né? Não existe isso, tá? Eu acho que todo mundo está aqui na Terra para ser feliz e para prosperar. Isso é o que eu acredito de fato, tá? Esse é um ponto. Então, religião é um primeiro aspecto aí eu que pode fazer com que seja um tabu. Sim, até acredito. Porque não se fala de time de futebol, religião e partido político, né? Logo, se religião está como um responsável pelo dinheiro ou não se fala de dinheiro. Correto. Então, não se fala muito sobre isso. Segundo, acredito fortemente que as pessoas elas têm vergonha. Então, criou-se esse tabu de eu preciso provar e mostrar para a sociedade que eu sou bem-sucedido. Então, se eu, eventualmente, não estou indo bem naquela profissão ou naquilo que eu me propus a fazer, eu acho que tem essa questão muito forte da vergonha, de você não querer demonstrar isso para sua família, para os seus amigos. Então, eu prefiro... Hoje a gente sabe que o Brasil, falando de Brasil novamente, é um país relativamente novo e é um país pobre, assim, é um país desigual pra caramba. Então tem muita gente muito rica e muitas pessoas, a grande camada social do país é classe C e D. Então as pessoas elas têm um pouco de vergonha de falar de quanto que ganha, de quanto que... Ou até se estão com uma situação financeira desafiadora, se estão passando por um problema. Exato. Esse é um ponto também. Você me pediu 3, né? Um que me vem, e quando você fala da vergonha, me vem uma questão de ego. De ego no sentido de proteção. Porque se parece que, e eu já escutei isso de algumas pessoas muito próximas, se eu falar de dinheiro, eu estou expondo e me tornando vulnerável a algum risco. A alguém me pedir dinheiro, a alguém me dar um calote, ou alguém passar a perna em mim,
Ou até outro lado, de eventualmente eu ser arrogante, ou eu ser prepotente. Parece que o dinheiro, ele precisa, para o padrão, ele precisa ser algo não dito, assim. Sim. Existe um não dito sobre dinheiro. Uhum. Existe o que você expõe que parece que é dinheiro. Que é roupa, que é carro, Sim. que é eventualmente o que está na rede social, que aí hoje tem esse Que é o padrão. fim ali, né? Exato, que é a ponta do dinheiro. Perfeito. Não é o dinheiro. Só que o dinheiro parece que existe um não dito assim sobre dinheiro. Não falamos sobre dinheiro. Tanto é que para você perguntar, as pessoas, quando elas vão perguntar algo sobre dinheiro, assim, desculpa perguntar. Se você não quiser responder, não precisa responder. Mas quanto custou, ou quanto foi, ou quanto você investiu? Cara, por que tá pedindo desculpa para perguntar sobre isso? Assim? Isso para mim... invasivo. Você fala sobre isso, para mim é totalmente contra-intuitivo, porque eu falo de dinheiro o tempo inteiro com os meus clientes, sobre números, eu sei as vírgulas, às vezes, que cada um ganha, quanto que cada um está investindo nisso, naquilo. Então, mas sim, acontece bastante. Não dito, por exemplo, se você parar para pensar, quantas vezes a gente já conversou sobre quanto que a gente está ganhando? Pouquíssimas vezes. Poucas. E Quanto fica aquela que questão da inveja, né? Você não pode Exato. falar, porque senão você vai destruir as pessoas vão emanar energias negativas sobre você. É um não dito da porra sobre dinheiro, existe. cara. E, na verdade, não deveria ser assim. Todo mundo está aqui para prosperar e ser feliz, e então... E prosperar não significa ganhar X. Não. Dentro do que você escolheu, dentro das opções Claro, que você escolheu. cada um tem a sua escala, né? Então, às vezes, uma pessoa quer um castelo de 100 milhões de pedras, o outro quer um castelo de só 10 mil pedras. Então, isso é referente a cada um. Mas, na verdade, o dinheiro é o oposto, né? O dinheiro, ele traz exatamente a segurança. Porque, vamos dar um exemplo simples aqui, bem trivial, mas se uma pessoa quer mudar de profissão, eu quero mudar de profissão. Se eu tenho um caixa, eu tenho um dinheiro guardado, eu tenho um dinheiro aplicado, eu tenho um dinheiro investido, que eu fiz conta, eu sei que se eu não trabalhar, não tiver renda nenhuma pelos próximos meses, eu vou ter, 2 anos de vida pago ali, 1 ano de vida pago, ou seja, você concorda comigo que é uma transição muito mais leve? Você não está no desespero, você não vai aceitar qualquer coisa. Se passar um cara te oferecendo aqui um emprego para você bater nos outros, você não vai aceitar isso, né? Por quê? Porque você tem a segurança, você construiu algo, você tem um dinheiro guardado ali, que é um dinheiro que vai te trazer essa segurança. Ele te traz o poder da escolha, sabe? Isso é muito forte. Então, se as pessoas elas virarem essa chave e entenderem que o dinheiro é positivo, que ele traz essa liberdade de escolha, sabe? De falar, eu quero viajar, eu não vou viajar. É uma escolha. Eu vou botar o meu filho nessa escola ou naquela escola? É uma outra escolha. Eu quero comprar essa casa ou eu não quero comprar essa casa? Sabe? Então, essa liberdade ela é gostosa. E isso vem por meio da segurança. É um alicerce que você guardou, que você constituiu e que faz com que sua vida se torne exatamente mais leve, porque você não fica naquela correria maluca que a gente, né, do mercado, vamos falar assim, do mercado financeiro, chama de corrida dos ratos. É a tal falada corrida dos ratos. É acordar amanhã cedo para correr e você ter que, no final do dia, ganhar o dinheiro para pagar o almoço do dia seguinte e aquela corrida que não se acaba nunca. Se você parar de trabalhar com Se der algo que aconteceu, por exemplo, com o meu pai, que a gente começou no início do podcast, sua vida tende a virar um belo de um problema. Sim, sim. Entra agora eu fiz esse recorte Deixa eu fazer um outro recorte. Pessoal, só fazendo um recorte importante, é que a gente está falando aqui de quem escuta o podcast. Tá? Eu estou fazendo esse recorte porque assim, pode ter gente que fala assim, pô, mas isso aí vocês estão falando de quem tem dinheiro, ou de quem eventualmente tem uma renda. Sim, de fato, a gente precisa selecionar para quem a gente vai falar. A gente tem um público aqui a ser falado, e a gente está falando de gente que tem alguma renda, uma renda de alguma maneira razoável e tudo. A gente não está falando de como sair do zero. Sim. E eventualmente não é sobre isso, tá? Então, só fazer esse recorte do que é que a gente está falando. A gente está falando de quem tem renda, de quem trabalha, de quem tem algum patrimônio, e aí como é que essa relação acontece. A gente não está falando de desigualdade lá de trás e tal, de outros parâmetros, só fazendo esse recorte. E aí, entrando na história, eu vou entrar mais de como eu acredito que você conseguiu fazer isso, como que você se comunicou sobre isso, mas o que aconteceu que você conseguiu fazer essa cliente especificamente, que tem dívidas absurdas, que não fala de dinheiro com filhos, por mais que esteja com problemas, que não fala de dinheiro eventualmente com a mãe, ou que fala sempre sobre problema. O que você acha que você fez para eventualmente fazer essa pessoa fazer algo que talvez ela não tenha conseguido fazer antes? Mesmo que tivesse ajuda terapêutica e etc. Onde é que você acha... Claro, já tinha toda a bagagem já de conhecimento ali, de ampliação de consciência, de conhecimento que ela vinha fazendo antes. Mas o que aconteceu, cara? O que você acha que aconteceu? O que você comunicou para ela? Como é que ela recebeu? Como é que ela escutou?
É pra eu falar da história ou você vai falar da história? Pode falar da história. Pode? Não, só pra dar uma contextualizada. Vai. Essa cliente, ela chegou até mim por meio de uma indicação de um outro cliente meu. E ele falou, uma indicada minha aí vai te procurar, né, assim assado. O caso dela não é muito simples, não é muito fácil, mas se você quiser topar, converse com ela. Já adoro que falou isso, já adoro. Esses são os melhores, que ele já fala logo a verdade do início. E aí ela me procurou, a gente marcou realmente uma reunião. E essa reunião, normalmente, ela acontece de forma, igual a gente está fazendo aqui, bem tranquila, né? Eu faço algumas perguntas, algumas são mais extrovertidas, outras menos introvertidas, mas foi legal porque ela falou assim, esse ano estamos em janeiro, ela falou, eu tomei a decisão de que eu vou mudar. Então, isso já foi um ponto muito positivo no início da conversa, que ela já me procurou querendo aquilo. Intencionada. Ela falou, eu tomei a decisão. Então, eu estou te procurando porque eu quero uma ajuda de um profissional. Né? Então, falei, ótimo, então vamos começar. E, na verdade, o caso dela é o seguinte, ela é funcionária pública, de carreira, passou em, 90 e pouco, e tem o teto do... Recebe teto do serviço público. Teto do serviço público. E ela tá... Estamos falando aí, para quem não sabe, de aproximadamente 40 mil reais bruto. Uns 40 e poucos mil reais bruto, mais ou menos. E assim, é um excelente salário, mas, mesmo assim, ela não conseguia, ao longo desses vários anos, viver só com isso. Então, por isso que ela contraiu essas dívidas. Financiamentos, crédito consignados, algumas outras situações em particular. Mas a verdade é que ela tinha um grande problema familiar também. Ela tinha vergonha e medo de falar para os filhos, ela tem 2 filhos, para os filhos, que ela está endividada, e detalhe, os filhos já são formados, já têm sua própria família, já ganham seu dinheiro, já são independentes. E mesmo assim, quando todos saíam, ela se sentia na necessidade, por exemplo, de pagar a conta de todos. Então, vamos sair aqui, Diogo, e você leva sua família, a gente vai sair para um restaurante aqui e tal, e eu vou pagar para toda a minha família, porque Parênteses do meu pai. Meu pai fala assim, rapaz, tem um negócio bom hoje, é sair com vocês e não pagar nada. Fiz o investimento certinho ao longo da vida. Quem viu o episódio aqui, eu tenho mais 2 irmãos, e ele fala, rapaz, é bom demais sair com vocês, eu não preciso pagar mais nada. Nem o dele, às vezes, ele paga, porque a gente paga, né? A gente rateia o dele da minha mãe e a gente mesmo paga. Vai. Então, ela comunicou isso, que ela tinha essa vergonha muito forte. E, paralelamente a esse fato, ela tinha uma outra questão familiar, e aí agora já com os pais, de que ela é filha do meio, e ela falou para ela mesma, quando menor, ali adolescente, que isso ela me contando, tá? Que ela ia provar para os pais que ela conseguia ser independente financeiramente. Porque, pelo que eu entendi da conversa, ela falou que os pais dela meio que... Isso na cabeça juvenil dela. Isso. Ela que entendeu isso, tá, pessoal? Cabeça infantil. Os pais nunca falaram isso para ela, você não vai ser capaz e tal. A interpretação dela gravou isso no subconsciente e ela desafiou essa interpretação subconsciente dela, dizendo que ela ia sim ser, muito bem-sucedida, que ela ia dar conta e etc. Então, que comunicação bruta, hein? Perfeito. Que responsabilidade para uma mentalidade, uma criança, talvez, quando ela escutou, receber essa informação e carregar essa informação para resto da vida. Porque, assim, a gente falar que essa frase para um adulto é uma informação. Para você falar essa frase para uma criança, não que tenha sido dito, né? Mas como é que ela comunicou para ela? Para uma criança não ganha dinheiro. Criança não é para ganhar dinheiro. Criança não ganha dinheiro, dinheiro não dá em árvore. Exato. Tem que trabalhar bastante para você crescer na vida, senão se você não ralar muito... Então, existem várias frases. Ou seja, um ponto de atenção aí para quem está em casa, se você quer alterar o seu padrão e eventualmente alterar o padrão das pessoas que estão ao seu redor, muita atenção de como você traz. Porque, cara, eu teve... conversando esses dias, a pessoa falou, nossa, Diogo, mas você é muito atento à palavra que você usa. Eu falo, claro que eu sou atento à palavra, porque a palavra que eu emito é a maneira como eu comunico contigo. Então, se eu não tiver atenção à palavra, a expressões cara, eu tô comunicando o quê? Então, eu sou chato com palavra assim. Para, respira, essa palavra mesmo você queria usar, essa informação mesmo você queria usar, porque assim, não dá. Você não sabe o que o outro tá absorvendo, né? Por exemplo, o pai dela pode ter falado, eu vou ficar feliz se você eventualmente prosperar e for... Pô, que palavra, dependendo, ela recebeu de um jeito, carregou, tá aí, hoje no teu colo aí com problema. Exato. Vai, te interrompi, volta pra história.
Mas, então, resumindo, para também a história não ficar muito longa. Ela tinha esses problemas com os filhos, da vergonha. Esse problema com o pai e com a mãe, de ter que provar de que é capaz o tempo inteiro. E nesse dilema, ela foi absorvendo dívidas, né? Enfim, entrou em terapia, igual a gente comentou, ela fez terapia durante muito tempo. E a terapia, o foco dela era tentar entender por que ela estava nessa situação de dívidas. E o terapeuta, igual você falou, tem o seu trabalho no dia a dia, obviamente, ele vai tentar entender todo esse bate-papo mais emocional que a gente está tendo aqui em relação a questões com o pai, questões com a filha, etc. Mas, muitas vezes, ele é limitado, e aí, pessoal, pelo amor de Deus, não estou falando que não é limitado de ignorância. Exato, é limitado no conhecimento em relação a algumas técnicas, alguns insights que você precisa ter, mecanismos para também trazer a pessoa para o lado financeiro mesmo. Perfeito. Né? Então, quando ela me procurou, tinha acabado de ser a última sessão com o terapeuta. E ela me procurou. Na próxima sessão, ela falou, eu acabei de sair do terapeuta, eu fiz terapia durante muitos anos, assim, assado, e eu não consegui sair da situação em que eu estou. Aí eu falei, mas o seu terapeuta, ele falou para você que você precisa falar para os seus filhos que você está endividada? Que isso aí é o ponto básico. Se você não quebrar essa crença que você tem na sua cabeça de você não poder mostrar para as pessoas que você é um ser humano, que você também errou ao longo do seu caminho, que você pode mudar isso, você não vai conseguir sair dessa situação nunca. Aí ela, mas como assim? Eu falei, você tem que avisar os seus filhos. Cara, e assim, foi algo que a gente foi conversando, sabe? Lógico, a gente falou de técnicas também, fizemos planilhas. O seu custo é esse, seu gasto é esse, enfim, toda essa parte técnica a gente fez, mas algumas conversas que nós tivemos ali rapidamente na semana seguinte, eu não acreditei, mas ela falou para a família, e o fato dela ter falado para os filhos, ela falou que liberou uma chavinha na cabeça dela de que ela não precisava mais ter essa vergonha, obviamente, porque são os filhos e eles entenderam a situação da mãe, né? E estão do lado dela para apoiar e etc. E agora, depois de 2 semanas para cá, ela já começou a guardar mais dinheiro, tá sobrando mais dinheiro, ela já não compra mais um monte de coisa no iFood que comprava para os filhos, sabe? Parece que ela falou que saiu uma energia dela, e as palavras dela, liberou uma energia que ela nunca tinha visto antes, com um simples ato, Diogão, básico. Então vamos lá, só para retomar aqui para saber o que você fez, assim, não para as pessoas fazerem, mas para as pessoas refletirem sobre elas mesmas, até porque o podcast é para isso, provocação e reflexão. Você sugeriu que ela se comunicasse. Isso. A sugestão que você deu foi, se eventualmente a sua intenção é sair dessa situação de vergonha, é necessário que você exponha essa situação de vulnerabilidade para que as pessoas eventualmente te acolham, recebam ou compreendam minimamente. Perfeito. Entendam com você o que está acontecendo, que é o compreender. Entendam com você o que está acontecendo. E aí, a partir dessa comunicação, ela começou a receber uma outra comunicação. Porque, por exemplo, eu vou fazer uma hipótese aqui. Estou lá, almoçando com a minha mãe. Minha mãe, eventualmente, tem a percepção de que ela tem que, aspas aí, tem que pagar, eventualmente, o almoço. E eu percebo que quando isso não acontece, ela se fica meio mal. Uhum. Ou seja, eu não vou contestar. Só que isso aconteceu talvez há 15 anos. Hoje eu já tenho uma condição financeira muito diferente e tal. Só que isso virou um padrão. E aí acontece. E aí talvez minha mãe que tinha uma condição financeira X, hoje ela não tem mais a condição financeira X. E aí ficou nisso. E aí quando eventualmente eu comunico, e no caso minha mãe me comunica que, não tá legal pra mim. Eu tô me apertando, tá ruim, nananã. Caraca, mãe, sério? Não, fica tranquilo, eu pago minhas coisas. Eu sempre achei estranho e tal, mas achei que te fazia bem. Ou seja, a comunicação dela gerou uma escuta, que gerou uma nova comunicação, que fez uma alteração de comunicação. E aí volta no que eu sempre falo, pessoal. Se você quer uma comunicação diferente, emita uma comunicação diferente para receber uma comunicação diferente. Se ela queria que os filhos, que os pais se comunicassem com ela diferente em relação ao dinheiro, quem precisava emitir essa comunicação diferente? É ela. Perfeito. Ninguém vai fazer isso. E aí eu achei fantástico. O insight que você teve foi, cara, você precisa se relacionar melhor com o dinheiro para que as pessoas compreendam a sua situação. Seja vulnerável, diga que você não tá bem, tal. Aí ali ela mostra a sua fragilidade, né? Mostra, cara, expressa, não dou conta. Disso eu dou conta, disso eu não dou conta. E ela começou a ter um motivo para agir. Qual o motivo dela para agir? Cara, tá horrível a minha situação. Exato. E aí a partir, porque
tem algo que eu escutei esses dias, já nem sei mais de onde, que assim, cara, você ter motivação e você ter disciplina são assuntos diferentes. Pronto, foi o Wesley, que é o psicólogo, o neurocientista. Eu não vou nem falar o sobrenome dele que eu não consigo. Delaganora, uma coisa assim. Ele falou, cara, você ter motivo pra agir, beleza, massa. Você ter disciplina, massa, mas um não anda sem o outro. Se você não souber por que você tá acordando todos os dias às 6 horas da manhã pra poder ir pra academia, ou por que eventualmente você não tá indo num restaurante de R$400, tá indo num restaurante de 50, que é porque você quer ir pra uma viagem, que é algo que você tem motivo para ir, seja lá porque é casamento de alguém, seja lá porque é um país que você quer conhecer, não tem como você ter disciplina. Se você não sabe, assim, não, vou gastar os R$400 hoje mesmo. Não, mas por que você está economizando dinheiro hoje? Não, porque eu quero chegar em tal lugar. É aquela frase, né, Diogão? Quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. Qualquer coisa vai servir. Se você não sabe o caminho que você quer, quais os objetivos. E essa questão de objetivos, ainda nessa linha, é muito importante. Então, o que me faz feliz, muitas vezes não é o que te faz feliz. Aquilo que eu gosto de comprar, se é que eu gosto de comprar, eu não sou uma pessoa materialista. Não gosto, esse não gosta de comprar. O cara trabalha com dinheiro não é à toa não, mas vai. Não sou uma pessoa materialista, mas enfim. O que me faz feliz, muitas vezes, não é o que te faz feliz. Os meus sonhos são diferentes dos seus. E aí, quando a gente fala sobre sonhos, investimentos e etc., eu preciso personalizar cada um dos meus clientes. Então, a gente sai do varejão, né, bancão, a gente sai do que tem por aí, que todo mundo é igual, vamos fazer a minha verdade sobre a sua verdade, aquilo que eu acho que faz sentido para você, aquele produto que eu acho que faz sentido para o seu horizonte, e não, na verdade é o contrário. A gente tem que escutar aquilo que o cliente quer. Então, se eu tenho vontade de viajar, eu já ouvi isso inúmeras vezes. A nossa geração, a gente sabe disso. Muitas pessoas gostam de viagens, ela não quer, a prioridade é viajar. Ela não quer construir uma casa gigantesca, ela não quer ter um carro de luxo, ela quer viajar. Então, vamos investir para viajar, né? A gente vai gerar ali alguma forma de rendimento para que essa pessoa possa fazer essa viagem. Mas o outro, ele está pensando só na terceira idade, ele quer investimentos para longuíssimos prazos. Aí sim, existem formas e mecanismos e produtos adequados para isso também, para que lá na frente você colhe os frutos. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque esse mercado, né, essa forma, quando a gente fala de mercado financeiro, muitas vezes a gente sabe o que o cliente quer. Então, o cliente fala, eu sei, quero isso, mas eu não sei o porquê que ele quer aquilo. O motivo que ele quer aquilo. E o cliente ele não sabe como fazer aquilo. Eu só sei o que eu quero. Eu quero viajar, mas como é que eu vou fazer isso? Por que eu quero fazer isso? Então, são perguntinhas simples que a gente se faz no dia a dia que é totalmente diferente. Então, por isso que eu falo assim, individualize o seu cliente, trate ele de forma única, com objetivos exclusivos, faça uma carteira adequada para aquele tipo de cliente e depois acompanhe e faça reuniões para ver se faz sentido ainda, porque nossa vida ela vai mudando o tempo inteiro, né? Então, pode ser que o que você pensou hoje, daqui 3 anos, você não tenha mais vontade de fazer, você quer outros sonhos e por aí vai. Eu te escuto, assim, eu acho foda a maneira como você tem lidado com isso. E aí eu sei que você tem se capacitado para além da questão financeira. Eu sei que você tem feito curso de comunicação, eu sei que você tem feito cursos e terapias, formações terapêuticas, para poder ter um olhar para além daquilo que só o número consegue mostrar. Sim. Inclusive, um desses cursos a gente fez junto. Legal. Foi muito bom. Foi muito bom. Mudou muito a nossa percepção sobre a Sim. nossa vida e acaba que faz com que a gente consiga mudar um pouco a percepção também que a gente tem em relação ao outro. Você atribui a isso, essas outras formações, comunicação, terapias, mente humana, neurociência, você é de uma família, Sim. Irmã psicóloga, esposa psicóloga, que a Alessia já teve aqui, a Alessandra vai vir aqui também, sua mãe terapeuta que quer para vir aqui, mas ela está num ano mais tranquilo e eu vou deixar, ela e o Marcelo. Você vem desse mundo, então parece que essa percepção de que existe um ser humano para além do número é algo que pega. É isso mesmo? Total, Diogo. Depois que a gente começa a entender que cada ser humano é único, que, de novo, as famílias elas são únicas, a forma como ela pensa, e você falou a palavra 3 vezes, é percepção. A gente tem que, do lado de cá, ter essa percepção.
entender, de fato, como que aquilo vai fluir mesmo, entende? E não é só número. Número é técnica. Existem inúmeras pessoas qualificadas por aí, e eu conheço vários, que se a gente for falar só de resultado, entregam resultado, mas, de novo, não é só o resultado, é o caminhar até chegar no resultado, entende? É como que aquilo está sendo gerido, como que aquilo está sendo feito, qual que é a tolerância que aquela família, ou que aquela pessoa, que aquela empresa tem em relação àquela maneira que o dinheiro está sendo gerido. Então, quando nós temos essa percepção e começamos a entender de forma mais humana, eu acho que a palavra é essa, a humanização. Entender que aquele cliente é diferente do outro, que é diferente daquele outro, que é diferente daquele outro. E aí, de novo, você sai do varejão, né? Você sai daquela questão única de todo mundo é igual, vamos botar o mesmo produto para todo mundo, vamos fazer a mesma carteira para todo mundo, vamos... Enfim, então a gente sai um pouquinho disso e a gente trabalha de forma mais humana. E aí seu trabalho começa a ficar foda, que é igual ele tá hoje, que, cara, eu confesso que quando você me falou a história, eu falei, puta merda. Sim. Aí me bateu assim, porra, tá explicado por que o curso de comunicação que ele fez é importante, que foi do Instituto Verbalize, fazendo a referência ao Pedro que vai vir aqui semana que vem, ou não sei, outra semana, enfim, tem que ver a agenda. Por que a gente fez o curso lá no Aleph com a tua mãe e com o Marcelo, e por que isso faz diferença, assim. E aí, entrando muito na comunicação, me parece que você também não tenta colocar nenhuma verdade, ou seja, existe uma intenção de escutar qual é a percepção que a pessoa tem sobre aquele assunto. Então, qual é o motivo dela, qual é a disciplina que ela tem, quais são as dores que ela tem em relação ao dinheiro. Porque, no final das contas, é muito mais sobre como a pessoa se relaciona do que sobre o que ela faz. Porque só como ela se relaciona vem antes. É isso aí. Vem antes de como é que ela se relaciona com o dinheiro. Com certeza. O que ela faz vem depois. O que ela faz é o como. O que ela faz com o dinheiro é o como, assim. Então, para mim, aí eu vou fazer essa referência assim da comunicação, que você não implanta a verdade. E aí isso eu acho foda no teu trabalho. No momento eu nunca discutei falando assim, pô, tem que fazer isso. Até porque eu vou até fazer referência, como você entrou depois nesse ramo, quem cuida do meu dinheiro é o Vitinho, que é o nosso amigo. Sim. Que é um cara que tem uma percepção próxima, mas ele já vai para um ramo mais de resultado. Não com pessoa, mas em termos de negócio, em termos de empresa e tal. Inclusive, por exemplo, estou conversando com ele agora sobre um resultado que eu quero atingir. Perfeito. Tem um cara monstro nisso. E eu quero trazê-lo aqui também para poder bater esse papo também. E aí, só que você tem esse traquejo, assim, cara, de não ter a verdade com a pessoa. Pô, mas tem hora que deve ser foda, hein? Falar umas verdades. Tem hora que tem que falar as verdades pra pessoa, não tem não? Tem que falar. A gente tá aqui também, ninguém... Dá pra ser hipócrita e dizer assim, eu vou sempre... Você tem que falar, você tem que falar. Que são coisas distintas, né? A pessoa ter que escutar aquilo para que o processo avance, eu tenho que falar. Eu tenho que ser profissional, eu não sou pai de ninguém, né? Assim, eu tenho que, de vez em quando, dar aquele tapinha também e aí a coisa flui. Mas é engraçado você falar sobre isso, porque que hoje eu tenho uma consultoria. Eu abri uma consultoria. Existem agentes de mercado hoje. Existem vários agentes. Eu não sei a diferença. Vamos lá. Existe o... Por exemplo, eu não sei nem se o Vitinho é consultor. Vamos lá. Existe o gerente de banco, que é acho que é o varejão, todo mundo conhece. E aí, claro, existe o gerente private, o gerente private bank, gerente... enfim, mas aí são classes, vamos chamar de forma bem simples, de gerentes. Mas o gerente, ele trabalha numa instituição e ele está ali para atender aquele público daquele banco. Existe o assessor de investimentos. O assessor, ele é um gerente gourmet que trabalha numa corretora. Então, ele tem mais produtos à disposição dele, mas ele também trabalha para uma instituição que ele recebe as comissões que ele está vendendo aqueles produtos. Tá? Então, existe o gerente, existe o assessor, que é comissionado, existe o gestor. O que é o gestor? O gestor é aquela pessoa que vai gerenciar um fundo, ou 2, ou 3, enfim. E eu recebo os proventos, eu recebo o dinheiro daquele cliente, eu trabalho aquele dinheiro da forma como eu entendo que é bom e depois, caso ele queira pegar de volta, ele pede a liquidez e eu devolvo o dinheiro para ele. Esse é o gestor, é o trabalho de gestão, tá? O próprio nome já diz. E existe o consultor, que é o que eu sou hoje. Por que eu escolhi a consultoria? Com a consultoria, eu me sinto mais verdadeiro, que é isso que você acabou de falar. Eu consigo trabalhar de forma mais independente. Eu não tenho vinculação com nenhuma dessas instituições. Então, qual que era o grande problema que eu tinha quando eu trabalhava nas instituições? É que você sempre tende a ter um chefe, e esse chefe ele tende
a te chicotear, falando que você tem que bater uma meta, e ele tende a falar que você tem que vender aquele produto porque é o que vai te dar comissão. Sim. Check. Check? Check. Então, o que eu quis fazer de diferente? Foi, eu não dou conta mais dessa formatação dessa indústria. Eu vou trabalhar de forma independente, onde eu entenda... é mais sobre o resultado do que sobre a pessoa que está se relacionando com o dinheiro. E assim, pessoal, observação. Eu tenho inúmeros parceiros de negócio que são assessores, eu tenho inúmeros parceiros de negócio que fazem um trabalho sério como gerente de banco, eu tenho inúmeras pessoas que eu conheço que trabalham de forma digna. Mas se a gente falar da indústria, do sistema. é isso. Eu estou falando aqui do sistema. Nesse mercado. Individualizando e criticando perfeito. Nesse mercado não existe bobo. Mas a indústria é feita para que o banco ganhe dinheiro, para que a corretora ganhe dinheiro, para que todos aqueles que trabalham na indústria ganhem dinheiro e muitas das vezes, infelizmente, o cliente ele é prejudicado. Tá? Mas enfim, isso é uma história também que vai longe. Mas eu entrei nesse assunto falando do porquê que eu escolhi a consultoria. Sim, do porquê que a gente está falando de verdade. Porque a gente fala de verdade. E eu hoje, eu tenho a liberdade de trabalhar esse cliente da forma que eu entendo que é mais genuína. Seja lá no banco que ele está, no Banco do Brasil, seja na XP, seja no BTG, seja em qualquer instituição. Então, isso é uma grande libertação que eu tive quando eu fiz essa transição, sabe? Porque eu saí dessas grandes instituições e fui abrir minha própria consultoria. E hoje eu sinto que os meus clientes, eles criaram uma confiança tão grande no meu trabalho que aí sim, o que eu falo meio que... Não é que se torna uma verdade, mas é que é uma sugestão tão genuína, que ele já percebeu ao longo do caminhar, de que embasada, evidenciada, tecnicamente falando também e tudo mais, que ele compra aquilo que eu estou dizendo. Não é aquela venda impossível do, eu preciso vender um consórcio porque eu tenho que bater minha meta, vende esse produto de renda fixa aqui, esse CDB, sei lá, não vou entrar na sopa de letrinhas, mas, sabe? Não é isso mais. Então, hoje, a gente consegue fazer dessa forma mais fluida. E eu acredito que é por isso que a gente se conecta tanto quando a gente fala dessa percepção do ser humano, que a gente tanto tem conversado nos últimos tempos, que é porque o meu movimento na advocacia é o mesmo. É sair eventualmente da percepção de um sistema, como é que funciona a advocacia, eventualmente de vender, de fechar contratos e tal, e para poder tratar o cliente da minha maneira, né? Do meu jeito, do jeito humano que eu falo, até do jeito que eu falo às vezes, quanto é que você pode pagar? E eu sei que em algumas maneiras de se pensar advocacia, isso é impossível. Sim. E isso eu aprendi no escritório que eu trabalhei, inclusive, que foi com o César, que eu já trouxe aqui no podcast também. Então, essa maneira genuína, sincera, e aí o Mário falou disso no episódio passado, o médico, ele falou, cara, seja sincero, assim, seja realista, sabe? Olha no olho do teu cliente, seja sincero e realista e veja se é possível, se não é. Tem cliente que não é possível, não tem o que fazer. Né? Por exemplo, se você virasse para sua cliente e falasse assim, que eu acho que você falou isso, inclusive, para ela, se você não comunicar, eu não tenho o que fazer com você. Foi. Eu não consigo trabalhar. Eu falei. Você falou? Falei, ó, se você não falar para os seus filhos, eu não inicio o seu trabalho. Não tem o que ser feito aqui. É 99% um bloqueio mental seu do que qualquer outra coisa. Então, sobre a relação, não é sobre o como. É isso. Se você falar para ela assim, ó, todos os meses você pegar R$5.000 do que você porque na boa, Diogão, assim, é conta de padaria. Se ela não for uma maluca da vida, pô, ela ganha 40 e poucos mil reais sozinha pra ela, já tem casa própria, pô, vai gastar com o quê? É uma conta simples ali de é conta de padaria. Vamos gastar tanto pra isso, tanto pra aquilo. Não é a pessoa que quer comprar nada ainda, que precisa cuidar de filho. Então, realmente, no caso dela, era total um bloqueio mental ali, psicológico, familiar. Tá? E aí você foi alterando essa percepção, essa comunicação dela com o dinheiro, ou ela alterando, você consegue ir pro como. Pro como. Exatamente, você consegue ir pro como. E eu tive uma aluna essa semana, foi semana passada, que ela veio, né, porque eu indo muito para essa questão de estratégia, de como é que ela vai se comunicar em relação ao negócio novo que ela tá. E eu falei assim, tá, mas por que você tá vendendo? Aí, bugou a máquina. Porque eu falei assim, o que você tá querendo comunicar? O que você tá querendo vender? Como é que... Porque o como você vai fazer isso, ele vem depois, assim. E a gente só vende aquilo que a gente compra e acredita. Então, assim... aí ela travou, e aí eu gosto muito de uma dinâmica que eu aprendi lá no curso que a gente fez com o Adriano e com o Marcelo, que é quem sou eu? Muito boa. Quem sou eu? Porque assim, se eu não sei verbalizar quem sou eu para as pessoas, se eu não sei verbalizar o que eu faço para as pessoas, calma lá, cara. Eu vou querer ir pro como eu vou fazer isso?
Eu vou verbalizar para as pessoas, eu vou me comunicar com as pessoas dizendo como eu vou fazer isso, que eu vou contratar empresa de marketing, que eu vou contratar um comercial, que eu vou não sei o quê, que eu vou não sei o quê. Tá, mas por que tá fazendo isso? Por que ela quer eventualmente guardar dinheiro? Por que ela quer ter uma relação diferente com o dinheiro? Calma aí, deixa eu ir lá na minha relação com o dinheiro. Deixa eu destravar isso lá de trás para depois. E aí volta lá naquilo que a gente falou, que é primeiro você precisa identificar qual é o problema. Depois de identificar e perceber, você precisa agir em cima do problema. Depois, eventualmente, que o problema está sanado, aí sim você vai eventualmente tomar alguma atitude. Pô, ninguém começa apagando incêndio sem ir lá no... Vai ficar jogando água na ponta do fogo? O que vai adiantar isso, cara? Sim. Não vai adiantar nada. Tosta, indo já para os finalmente, até porque ele fez a gentileza de vir aqui no meio de uma das reuniões e vai vir para outra reunião. Hoje tá corrido. Então eu perguntei para ele assim, e aí, como é que foi o dia hoje? Ele falei o dia inteiro. Primeira coisa que eu pedi quando eu cheguei foi o quê? Água. Bê 2 litros de água aí pra gente iniciar. E além da fala, tem muita escuta. E é sobre isso que eu quero falar contigo. Como é que você faz? Porque assim, cara, teu nível de escuta tem que ser assustadoramente grande, assim. Porque você precisa escutar aquilo, inclusive, que talvez não tenha sido dito, entre linhas e tal. E para além de interpretação, que aí já é a tua bagagem, mas escutar mesmo. Aqui que você... Eu sei que tem esses cursos que você tem feito, mas como é que você faz? Assim, tem algo que você faz para potencializar essa escuta com as pessoas? Isso é um outro problema no ramo. As pessoas querem falar mais do que escutar. E eu tenho tentado trabalhar minha escutatória para aumentar essa percepção que a gente tanto falou. E isso não é fácil, né? Porque quando a gente está principalmente numa reunião onde quem, de certa forma, lidera quem está ali vendendo o seu serviço, vendendo a consultoria, a gente quer falar muita coisa, a gente quer, né, colocar e a gente quer explicar e quer falar. Só que existe essa necessidade muito forte de entender aquilo que o cliente está trazendo. E muitas vezes ele não fala. São gestos. E aí você tem que fazer perguntas. Então eu faço... escuta vem carregada com perguntas. Eu faço perguntas, Diogão. Eu escuto o básico. Se eu vi que está meio travado, eu vou perguntando. Porque aí é a única forma de você garantir que ele está sendo verdadeiro contigo. E está abrindo o jogo, né? Do contrário, você se limita a falar o seu trabalho, como que você produz, etc. Mas se você não fizer as perguntas certas, na hora certa, da maneira certa, porque também tem que perguntar do jeito certo. Claro. Falando de dinheiro, que a gente já comentou que é um tabu. Sim. Né? Durante muito tempo, quando eu trabalhei com seguros, que a gente ia conversar com as pessoas, tinha alguns questionários que a gente lá dentro perguntava, né? Quanto é que você ganha? Quanto é que é a sua renda? Quanto é que... Você acabou de conhecer a pessoa. Eu tô ali para te vender um produto. E aí o cara olha aquilo e fala, pô, o cara tá perguntando um monte de coisa, então tem que ter tato. Tem que saber perguntar. Você tem que saber perguntar. Então tem que, né? Você tem que ir tranquilo, tateando então, e apalpando. E, obviamente, no Diogão, vem carregado com a pergunta e, obviamente, passar uma confiança, né? Assim, claro. A pessoa entender que aquilo é completamente profissional, você não vai sair. Eu não saio por aí falando, abrindo o jogo dos meus clientes, claro. Enquanto que a gente comentou aqui de uma cliente, prático, sem citar nome, sem citar nome, nada, etc. Né? Perfeito. Porque quando você fala de escuta, você fala de passar confiança, você falou de algo antes, né? Que foi, cara, eu fui sincero, eu fui verdadeiro com o meu cliente. E ao ser verdadeiro com a minha cliente, eu falei para ela que assim, eu não vou ganhar dinheiro contigo, porque se você não fizer isso, você disse para ela o seguinte, eu quero trabalhar de maneira genuína e sincera contigo, só que para isso eu preciso te dizer algo. E que se você não fizer, eu não consigo. E tem mais, Diogão, a pessoa se frustra. Sim. Ela vai se frustrar com o meu trabalho, porque ela criou uma expectativa enorme em relação ao que eu ia exercer sobre ela. Só que se eu avanço essas etapas sem ela fazer esse passo básico, eu ia sair como uma pessoa falastrona que prometeu ônus e bônus e que ia fazer e acontecer e eu não consegui fazer absolutamente nada. Então eu prefiro logo inicialmente falar, eu preciso que você dê esse passo, realize, para que aí sim eu consiga te ajudar, fazer um trabalho de fato contigo. Porque do contrário, eu vou estar aqui sendo, sei lá, leviano, mentiroso, algo do tipo. Eu gosto muito dessa percepção de quanto mais realista a gente for com o cliente, por mais que aquilo ali não necessariamente gere dinheiro imediato, mais sincero ele vai ser contigo depois e mais eventualmente dinheiro ou serviço ou eventualmente aquilo que você faça
vai acontecer. Porque se a gente eventualmente faz algo, uma venda emocional, que eu gosto de dizer, a pessoa compra, mas ela não pertence à decisão que ela tomou, assim, a efetividade dela executar o que a gente combinou é baixa. Sim. Além disso, a chance dela falar mal depois do seu serviço é altíssima. Alta. Ou seja, você ganha no hoje, você perde no amanhã, e aí, assim, vamos lá. A comunicação que essa pessoa vai ter em relação a você com as outras pessoas, para você conseguir resgatar isso aí, tem que cavar muito. Tem chão, viu? É mais fácil desconstruir um castelo de areia do que construir. Ou seja, certeza. Vai ter que construir tudo de novo ali, eventualmente, que você construiu. E é isso. Transparência, tudo no tempo, né? Eu acredito muito nisso. No médio, tempo pra ti não é um problema também, não, de reunião. Não. Você falou assim, não, eu tenho reunião de 2 a 5. Eu falei, pô, 2 a 5 de reunião? Sim. Ele falou, não, aí você falou, não, porque eu deixo um espaço entre a agenda e tal, e assim, pode ser que a reunião dure 3 horas mesmo. Sim. Caceta, 3 horas de reunião. Mas é porque, assim, tem clientes que eles se tornam amigos. E esse de agora, de 2 horas, eu já sabia. Que é daqueles que quer te servir pão de queijo, quer que você tome um café com ele, passe 3 horas conversando. Então, assim, você sabe como é que é. E aí tempo não é um problema. Não, tempo não é um problema. E o cliente começa a se tornar, a ter essa relação boa e essa conexão boa. E aí a relação com o dinheiro também começa a ser diferente e ser boa. Quer deixar alguma mensagem pro pessoal de casa? Bom, primeiro agradecer a conversa, foi muito produtiva, espero que eu tenha conseguido, na verdade, agregar algo pro pessoal, algo de positivo. Dinheiro é bom, pessoal, dinheiro é bom, dinheiro traz felicidade de certa forma, não só o dinheiro, mas ele é uma das... Ele proporciona, ele é uma das características, uma das variáveis que traz sim essa felicidade. Então, agradeço o tempo e estamos aí à disposição. Quais são as suas redes ou os contatos que as pessoas podem te encontrar? Vamos falar da empresa. Destravar eventualmente crenças e relações com o dinheiro ou até eventualmente querer resultados também. Sim, a gente tem o nosso site, é www.hafen, com Hafen, investimentos.com.br. hafeninvestimentos.com.br. Tem o Instagram também, que é Hafen, só colocar lá, HAFEN, que vai aparecer. E é isto. Beleza, estamos à disposição. A gente vai deixar tudo isso na descrição do episódio. Agradeço demais, meu irmão, meu amigo, meu parceiro. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Como está a sua comunicação com dinheiro?